Mas, no primeiro momento, essas reações foram individuais e foram reações em pequenos grupos. Inclusive, um dos pequenos grupos de reação foi o Nerinte, que ele surge justamente para pensar contra a correnteza. Por isso é de estratégia e relações internacionais. E tem feito um excelente trabalho. A partir daí, né, a gente percebeu que era necessário aprofundar a resistência. E por que era necessário aprofundar a resistência? Porque o sistema estava cada vez pior. E que, ao mesmo tempo que o sistema estava cada vez pior, as crises que não existiriam mais, segundo o pensamento do fim da história, se generalizavam. E, ao mesmo tempo que elas se generalizavam, elas se tornavam mais frequentes. E elas possuíam sempre efeitos mais nefastos. E o que é pior, a receita era sempre mais da mesma porcaria que havia gerado a crise. A partir desse momento, então, se começou a pensar que era necessário uma resistência, uma reação, uma contraofensiva mais forte. Agora é interessante notar que isso não é fruto de meia dúzia de cabeças iluminadas do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. Isso é um sentimento generalizado que tomou conta do planeta à medida que as crises se aprofundavam. Quando a gente tomou percepção disso, a gente tomou também a consciência de que era necessário uma ação mais efetiva, que não se podia mais ficar aceitando fazer as críticas particulares, parciais. Estão derrubando o arvoredo de Porto Alegre. Isso aí é contra a natureza. Estão queimando a floresta amazônica. Isso vai destruir a natureza. Estão superexplorando as mulheres. Isso é uma iniquidade. Tudo bem, isso aí é correto, mas não se podia mais pensar só nesses assuntos. Por quê? Porque essas questões faziam parte de algo maior, de algo mais total, que é a exploração dos seres humanos por outros seres humanos, por uma minoria muito pequena que possui todos os instrumentos para explorar e que, num determinado momento que ela foi vitoriosa, ela usou todo o seu poderio para implementar, aumentar o seu poder à custa da grande maioria da população do planeta. E foi aí que nós começamos a pensar na ideia de formação, formar para recuperar a posição. A gente estava, e aí entra a experiência particular na universidade, a gente estava cercado por um pensamento absolutamente idiota e idiotizante, um pensamento muito sofisticado na área de ciências humanas, e na área de ciências sociais, e na área da história, cujo resultado eram os alunos que saíam dali com umas porcaria, que não eram capazes de conhecer o mundo, de interpretar o mundo e de agir sobre o mundo, cujas preocupações eram as mais absurdas, cujas modas eram, desculpem aqui o palavrão, a história da bunda, por exemplo, um livro que fez muito sucesso, porque um historiador, e vendeu, escatológico o livro, ele vendeu, e os meios de comunicação, isso é história. Aqui uma história, um conhecimento histórico que não servia para nada, um conhecimento histórico ultra técnico, mas ao mesmo tempo que nos deixava absolutamente desarmados frente à realidade e que só nos levava a aceitar aquela porcaria que os meios de comunicação reproduziam. Bom, e aí veio. E daí foi o desdobramento de tudo isso foi pensar em um curso sobre o pensamento e o conhecimento do marxismo, de Marx e dos seus sucessores, que é um pensamento dinâmico, que não é um sistema fechado, que acompanha as transformações e as mudanças acontecidas no mundo, e que, por isso mesmo, é um pensamento histórico,
e que, ao longo do tempo, algumas de suas partes se reforçam, outras de suas partes se tornam obsoletas, porque pensavam sobre uma realidade de um determinado momento, cujas características se modificaram, enquanto que outras características não se modificaram. E um pensamento capaz de assimilar e de absorver e de criticar e, portanto, servir como instrumento de ação para aquilo que é novo. Também a universidade tem esses problemas, ela termina criando, né, e reproduzindo, muitas vezes, e na maior parte das vezes, esse tipo de pensamento que eu critiquei. Até porque ela é aquilo que o francês, filósofo francês, Althusser, Louis Althusser, disse, um aparelho ideológico do Estado. É um instrumento de reprodução do sistema. Ele não é um instrumento de crítica e de aniquilação do sistema. É uma minoria dentro da universidade que faz essa crítica. E através de uma luta muito grande para conseguir fazer com que o sistema aceitasse que a universidade tem que ser um lugar onde se faça a crítica ao sistema. E até vendendo uma ideia para eles. Olha, quando a gente faz a crítica, a gente está dando instrumento para vocês melhorarem, para vocês aperfeiçoarem os instrumentos de dominação. E é nesse sentido, para tentar colocar, né, o nosso grão de sal nesse pão, que nós pensamos na criação desse curso e que nós vamos ter que pensar agora na reformulação ou na construção de um outro curso para que ele seja mais abrangente e que ele seja mais eficaz em termos de retornos. Era isso, obrigado, estou à disposição.